Pessoal, começando mais um G1Cast, episódio 73. Dessa vez vai ser um bate-papo, não é entrevistado. Tô aqui com um pessoal muito especial que a gente vai apresentar já já, mas antes de mais nada, eu queria que o meu querido José Vinícius Munhoz Pinto anunciasse, dissesse onde eles podem nos encontrar. Vocês podem nos encontrar no YouTube, Spotify e Instagram. G1Cast. E a gente está aqui diretamente do estúdio da Folha de Londrina. Mais uma vez, obrigado à Folha de Londrina pela colaboração. E sem mais delongas, apresentar os nossos convidados. Primeiramente, Júnior Neves, proprietário, sócio fundador da Aurora Imob. E Douglas Delúcio, sócio proprietário também da Vena Imóveis. A gente está aqui meio que quebrando paradigmas, conversando com concorrentes, parceiros, porque a pauta de hoje é falar sobre a criação do NIL, o Núcleo de Imobiliárias de Londrina, que foi uma idealização que ocorreu até recentemente com o objetivo de engrandecer o nosso mercado. E a gente vai conversar um pouco aqui, vai ser meio que um bate-papo, contando um pouco do que a gente pretende, quais são os nossos anseios e as nossas vontades aí para melhorar esse mercado nosso que gera tanta riqueza, né? É isso aí, é isso aí. Inclusive eu queria propor, Renatão, antes da gente dar o start no NIL, a gente escutar um pouquinho de uma forma bem rápida aí sobre a história das duas empresas, né? Eu acho que é importante, né? Legal. Então, vamos começar com o José Carlos aqui. Charado, meu e pai. agradecer, né? Que a gente foi meio mal educado, nem agradeceu a vocês a presença, né? Isso aí, obrigado, cara, Júnior. Obrigado, aí. Douglas, por terem vindo aí, deixado as vossas Contar empresas. um pouquinho aí da sua história, da tua trajetória, Júnior, da onde vocês estão hoje, né? O que levou aí a montar a Aurora. Então, conta pra gente um pouquinho. Bacana. Bom, primeiramente agradecer, né, o convite aí, a parceria. Eu acho um momento muito bom. Quebrando paradigmas, né? A gente está aqui para isso mesmo. E a história da Aurora começou... Eu comecei como corretor de imóveis na MRV, engenharia em 2011. Logo assumi uma equipe de vendas, foi a primeira equipe de venda externa do Paraná. E tinha um desafio gigante, que a gente não podia fazer plantão e nem virtual. Então era o famoso plantão pirata, né? Que hoje já está meio extinto. E essa equipe foi uma equipe que teve muito sucesso, muito bacana. A gente, depois de uns 2 anos como gestor, a gente montou um projeto de atender a MRV separado, como imobiliária. Foi aí que nasceu a Aurora, no final de 2013. E aí esse projeto acabou não dando muito certo. E eu falei, poxa, então já que a gente já está com a logo pronta, tudo, vamos montar a imobiliária e ser uma imobiliária mesmo. Então, em fevereiro de 2014, nós fundamos a Aurora. Eu e o Renato Godoy, um abraço para ele da UMA hoje, né? Nós parceiro do núcleo também, parceiro inclusive. Do núcleo, ele e a Fernanda. E nós montamos a Aurora com o objetivo de... Tinha muita pouca imobiliária na época, né? Tinha algumas referências na época, DMX, uma delas. E aí, um foco no econômico e loteamento. Uhum. E nosso primeiro parceiro foi a Paisagem, né? A gente se encontrou lá, fazendo plantão junto, dividindo lá. E de lá para cá, cara, as coisas foram acontecendo, né, para nós. A gente, em 2017, a gente montou um imóvel barato, que tinha como finalidade montar um portal de negócio, de produto mais barato da cidade tinha que estar lá, aquele determinado produto. E foi um sucesso também, foi muito bom. E em 2018, eu fiz aquisição 100% da empresa. E em 2019 o Rui entrou como sócio também, né, diretor, sócio, e também até hoje. Então, desde 2020, a Aurora vem se posicionando no imóvel de segmento de alto padrão, né? A gente comecei com desenvolvimento imobiliário em 2015. Hoje, talvez aí foi um dos negócios que mais deu resultado para nós, assim, nessa parte de DI. Uhum. Então, atendendo várias incorporadoras, vários projetos, trazendo muita gente de fora. E o varejo, que era imobiliária, venda mesmo, era um negócio que eu olhava, mas ou era fazer uma coisa ou fazia outra. E fazer os dois é muito difícil, né? Sim. Vocês sabem bem isso, né? E estamos aí, cara. Estamos hoje aí dividindo o mercado, somando força, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito bom. Um momento que a gente está realmente aí evoluindo, crescendo, mais maduro, todo mundo aí com mais cabelo branco. Literalmente. E é isso aí. Hoje a gente está muito feliz de estar aqui, muito feliz de
dessa ideia, iniciativa aí, todo mundo agarrou com unhas e dentes aí a questão do núcleo, né? Então é isso. Legal. E eu vi um pouquinho agora da sua trajetória aí também. Cara, eu comecei também faz tempo, um pouquinho antes do Júnior até. Comecei numa imobiliária chamada Imobiliária Natal, lá em 2007 para 2008. Do Vilcinho. E pouquinho depois eu saí, fui trabalhar na Canezin para trabalhar na parte de MRV. Então eles estavam começando em Londrina, começando com a parte de Minha Casa Minha Vida aqui. Isso foi final de 2008. Fiquei lá até 2011 para 2012, depois fui para Iticom, fui para TAR, trabalhei na equipe própria da TAR, trabalhei em algumas imobiliárias depois. Em 2020, eu e o outro Douglas, que é meu sócio hoje. Os Douglas. Né? No meio da pandemia, a gente resolveu abrir a imobiliária. Falar, cara, vamos abrir a nossa, vamos tocar aqui. Tava todo mundo fechando, não podia abrir imobiliária, não podia abrir nada, nenhuma empresa, na verdade, né? Tinha que ficar trabalhando escondido. Aí a gente abriu a empresa, começou a tocar ali. A gente, desde o começo, quis segmentar para a parte de lançamento. Então a gente abriu como lançamento e foi tocando como lançamento até agora, 2 meses atrás. Que aí a gente resolveu voltar à segmentação tradicional de uma imobiliária comum, né? Como lançamento, móvel de terceiro e locação. E aí a gente trouxe o Arthur. Um abraço, inclusive, para os dois, para o Arthur e para o Douglas. E aí agora a gente está tocando todas as partes, mas o foco mesmo inicial e o core business é lançamento mesmo. Então a gente tanto lançamento com a parte de consultoras, que é o que a gente faz de vertical, e como horizontal, que é o core de vocês também. Então somos concorrentes, mas todos parceiros aqui em busca do mesmo objetivo. A gente construiu alguns sucessos juntos aí nos últimos anos. Na verdade, eu acho que é até interessante falar, porque esse é um dos motivos, né? Essa mudança do mercado é um dos motivos da criação do NIO, porque a gente teve um mercado de lançamentos que ele não era tão aberto assim aqui em Londrina, ele estava concentrado na mão de poucos players e de repente, pum, explodiu e agora está na mão de todo mundo, tudo, de qualquer jeito, né? E a iniciativa do núcleo, ela é realmente a gente conseguir regular um pouco melhor, né, a composição, a forma da gente construir esses empreendimentos com mais foco, com mais força e sucesso, porque a gente chegou num momento, e aí é a minha opinião pessoal, que até a gente vem comentando isso, né, que o mercado imobiliário de Londrina ele acabou ficando muito desunido, né? As empresas muito umas contra as outras, e um ambiente que era para ser de geração de riqueza, geração de emprego, de desenvolvimento da cidade, ele se tornou um campo de guerra, né? E a gente se inclui nisso, porque quando a gente se vê, a gente fala, cara, a gente não tem concorrente, a gente tem inimigos, né? E isso é o tipo de coisa que a gente chegou num ponto que estava sendo tóxico no dia a dia, cara. Um negócio bizarro. Sim. Sabe? É tóxico tanto pra gente quanto pro próprio mercado, né? O mercado inteiro, ele fica ruim com isso, porque um enxerga o outro e fala, poxa, mas aquela imobiliária é minha inimiga, e quem tá dentro acaba enxergando isso aí. Acaba a hora que se esbarra, fala, poxa, aquele cara ele não é meu amigo, ele é meu concorrente, mas não é só concorrente, Então você acaba querendo atrapalhar. Bom, acabava, né? Isso já tende a mudar. E com isso a gente percebe também que como houve tá havendo ainda, na verdade, uma especulação da profissão de corretor de imóveis, especialmente aqui na nossa cidade, por causa desse fortalecimento do mercado, por causa dessa abertura, muita gente se tornou corretor de imóveis, né? Abriram empresas, o que eu não acho ruim, né? Porque a gente percebe que isso é um movimento positivo para um mercado que está crescendo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebeu uma queda brusca na qualidade da prestação desse serviço. Tanto é que eu sempre brinco e falo, quando você pensa numa imobiliária, e especialmente aqui em Londrina, você imagina o quê? Um lugar cheio de velho, né? Burocracia, corretor é um picaretão, que vai, fica ligando e tal, e não sei o quê. Hoje o cliente compra e não sabe nem com quem ele está comprando, nem de quem ele está comprando. E eu acho que isso que você está falando, Renato, é uma coisa que inevitavelmente cabe a nós, essa mudança, né? Porque esse lance do corretor picareta e tal, isso aí é uma coisa que ela
ainda acontece nos dias de hoje, mas não é algo que é inerente da nossa profissão só, mas também existem médicos picaretes, existe advogado, sim, enfim. E o que a gente precisa, e eu acho que nós que estamos com as nossas empresas aí já há algum tempo atuando nessa cidade maravilhosa que é, né, é Londrina e é referência aí para o mundo todo agora, né? O pessoal aí levando Londrina para outros locais. Ontem encontrei o PH, até elogiei ele, falei, pô, cara, lá em Nova York, levando a nossa cidade, né, com o prefeito também, sim, muito 10. Então, assim, quando começou esse papo, e eu acho que é legal passar pro pessoal como que aconteceu isso, né? Foi num bate-papo em um dos eventos aí do mercado imobiliário. Tava lá, né, o Júnior, tava o Douglas, a gente ali, falou, pô, cara, a gente precisa mudar isso. Até, e acho que é legal... Precisava ter tomado um vinho. A gente tinha tomado um vinho. A gente tinha tomado um vinhozinho. Aí quando você toma um vinho, você consegue ser um pouquinho mais falso, porque vamos combinar, vai. A gente... Você começa a ficar simpático, até com quem você não gosta, né? E aí, e o interessante é que a partir daí, e eu acho que é legal a galera entender que não é... Tem uma frase que se fala, né? Nada se cria, tudo se copia, né? E isso não é daqui, não é uma coisa que nós estamos criando, estamos inventando a roda. Não, cara. Isso aí já existe em outros mercados, inclusive eu passo a palavra pro Júnior aí, que já conhece outros mercados, sim, já que atuam com núcleos, né, cara? Eu acho que muito do que acontecia antes no nosso mercado aqui, falando especificamente de Londrina, era justamente por não ter uma organização, né? O núcleo nada mais é do que um espaço onde você consegue ter algumas diretrizes, ter uma certa organização, ter umas certas referências, né? Você conseguir, de alguma forma, organizar a bagunça, porque o nosso mercado ele é hostil, né? A gente sabe que a gente presta serviço. Aqui todo mundo, ninguém tem nada. A gente tem conhecimento, tem uma empresa onde a gente tem um ponto fixo, onde tem pessoas que acreditam no nosso negócio, trabalham lá, conhecem pessoas e conectam imóvel ao cliente. Bom, é o que a gente tem. E quando você vai num mercado desse, tão hostil... e que movimenta tanta grana, né, gigante, cara? Né? Londrina é o segundo maior mercado do Paraná, por renda... Por população é maior que Curitiba, tá? O maior mercado do Paraná em população é Londrina. Proporcionalmente, né? Proporcionalmente. E é a única praça que não tinha um núcleo, né? Então, Curitiba tem 2 núcleos. Cascavel, a gente soube, foi uma referência, foi um grande case que eu pesquisei. Foz do Iguaçu, mandar um abraço pro pessoal de Foz também. Nos ajudou bastante, né? Nos deu bastante embasamento para a gente conseguir chegar... Construção. No nosso estatuto, né? Uhum. Cara, é muito bacana quando você começa a organizar algum negócio, começa a somar força com... até ontem o cara, concorre, vai continuar concorrendo. Faz parte, isso aí é o nosso negócio. Mas de outra forma, né? Mas com outro olhar, saudável, né? Com dica. A gente já estava aqui, antes de entrar no podcast, estava dando pitaco aqui num projeto de um parceiro nosso, né? Que, em comum, e que a gente acha melhor para o produto. Isso é enriquecedor, né? Isso é bom para o mercado, exato. Quando que houve isso? Né? Vamos ser sinceros. Exato, nunca teve. Então, acho que é por aí. Está no caminho certo. Uma das dinâmicas de alguns incorporadores, assim, que a gente acha que eu realmente acho que podia ser diferente, muitas vezes a gente tem a gente fala, tá aqui o incorporador fala, tá aqui o produto, venda, né? A gente não participa do desenvolvimento e, na verdade, a gente está com o umbigo no balcão, né? Exato. E foge um pouco só de você contratar uma pesquisa para entender uma demanda de mercado. A gente tá ali, tem o feeling do negócio. Feeling é nosso, exato. E a gente percebe um movimento dos incorporadores, principalmente os que estão vindo de fora, né, tateando o mercado, trabalhando e usando a nossa expertise, que é o nosso maior patrimônio, que é o capital intelectual que a gente tem para poder fazer o desenvolvimento desses produtos. Não à toa, eles estão sendo sucesso aqui, né? Sim. Eu acho que além disso, a troca de experiências,
Por que não intercâmbio de profissionais? Às vezes o cara não está feliz num ambiente aqui, ele vai para outro ambiente, e a gente, até isso a gente está conseguindo construir. Sim. Muito legal, eu acho massa, inclusive, a gente falar o formato que está sendo definido pelo núcleo, né? Porque às vezes as pessoas escutam e falam, pô, mas aí vai ficar fechado e tal. Não, o que a gente combinou entre nós, inclusive está no nosso estatuto, é justamente o quê? Pô, peraí, lancei uma vaga no mercado, né? A G1 lançou lá, estamos contratando corretores. Veio um corretor da Vena, fez o cadastro na G1 e fez uma entrevista, aí a gente vai chamá-lo para entrevista, fez uma entrevista e a gente vai contratar, o que está alinhado entre nós? Cara, vou fazer uma ligação de cortesia para o Douglas, cara, ó, nós estamos contratando, a pessoa mandou um currículo aqui e tal, e tá tudo bem, né? Por quê? Porque a gente também entende que os corretores são autônomos e eles têm autonomia de mudar se não tá funcionando para eles. Porque a G1 tem um ambiente, a Vena tem outro, a Aurora tem outro, e cada um tem o seu perfil de trabalho. E a gente entende lá na G1, e a gente fala muito isso também, que às vezes o corretor vai entrar, ele pode ser fera, tudo tal, mas às vezes ele não vai ter aderência com a nossa cultura, né? Não dá fit e tá tudo bem. Então, assim, poxa, nada mais justo do que o cara procurar outras oportunidades e o mercado tá aí. Agora, uma coisa que tá alinhado entre nós também é que nós não vamos ficar, né? As imobiliárias do núcleo não vão ficar uma batendo na porta do outro. Então eu não vou chegar, pegar o telefone aqui, ligar para um corretor do Júnior lá na Aurora, falar, meu, vem trabalhar na G1, ou encontrar com ele no evento, falar, cara, vai lá fazer uma entrevista com a gente. Por quê? Poxa, porque tem que ter um respeito e uma ética entre a gente, né? Esse lance de provocar e tal. Então isso foi algo que foi unânime ali entre as imobiliárias do núcleo que estão iniciando, né? Nós já fizemos aí em torno de 5 encontros, né, cara? Já. Então, assim, foi unânime e todo mundo validou. Falou, pô, isso é legal, isso é alinhamento, é um alinhamento entre as empresas, é trabalhar com ética, com respeito ao corretor, que é o profissional ali que né, faz com que o nosso business ele também aconteça. Se a gente não tiver o corretor, poxa, quem que a gente vai ter, né? Nós aqui, nós 4 somos corretores de imóveis, né? Então, isso foi uma das iniciativas muito legais do núcleo que já está alinhado com todo mundo, né, cara? Eu acho até o próprio corretor, né? Quando ele começa a entender que existe um ambiente seguro, um ambiente ético, um ambiente melhor, as coisas mais organizadas. A gente está trabalhando em prol aqui de algo muito maior que a gente. Exato. Maior que a Aurora, que a G1, que a Vena. Muito maior. É o mercado, né, cara? Mercado, é em prol do mercado imobiliário. Isso é uma coisa né, duradoura, né? Isso aqui vai durar provavelmente enquanto a nossa imobiliária a gente já vai ter ido para frente, isso aqui vai durar. Exato, exatamente. Eu brinquei exatamente. que é um trabalho para sucessão, né? Exatamente. É um trabalho para o futuro. Cara, quantas reuniões a gente já fez, quanto tempo a gente já não investiu, né, nesse projeto. Um dos papéis nossos dentro dessa questão do núcleo também é que a gente fala, a gente está trazendo as empresas que são mais relevantes no mercado, as imobiliárias mais relevantes da cidade, com o intuito de somar forças para que a gente leve evolução no mercado e nós somos agentes formadores de profissionais. Sim. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente não leva em consideração, que não somos máquinas de venda só, somos também, né? Mas a gente está levando, a gente tem uma escola de profissionais, né? Sim. Que depois no futuro vão construir história com a gente nas nossas empresas, ou vão abrir as suas próprias empresas e aí, quem sabe, participar do núcleo, inclusive. Sim. A barreira de entrada, a verdade é, a barreira de entrada para a nossa profissão é muito pequena. É baixa. É muito pequena. Qualquer pessoa, infelizmente, isso eu julgo que é infelizmente, né? Não demanda muita burocracia para você se tornar um corretor de imóveis, mas então por isso que eu acho que a gente precisa ter, nós que temos aí, a gente que está fazendo o mercado acontecer, a gente precisa ter essa régua e subir essa régua para a gente garantir que pelo menos as nossas empresas, que são as empresas que mais geram riqueza no mercado, tenham um padrão de qualidade, porque é aquilo que falou, se a gente olhar para o cliente ele é bombardeado de ligações, de diversos perfis de empresas, de corretores, e realmente a nossa profissão está muito banalizada, né? E aí a gente acaba virando... Bom, o que a gente já falou no começo até sobre a questão de corretor ser mal olhado, mal visto, porque a gente que trabalhou em imobiliárias antigamente, começou há mais tempo, viu essa parte do tiozinho sentado lá esperando o telefone tocar, e aí
Era uma outra época. E não do Porém, consultor, né? Da pessoa que ela entende e ela responde também. Porque uma das coisas que eu vejo muito aqui, e eu creio que o núcleo também vai ajudar bastante, é justamente essa visão de médio e longo prazo. Né? Que a gente tem do próprio núcleo, que a gente tem também das nossas empresas, e o nível de responsabilidade que a gente tem com o mercado e com os nossos clientes. Claro. Afinal de contas, nós estamos numa cidade... de 600 mil habitantes aí aproximadamente, mas que a gente sabe, lógico que tem a macro-região também, mas assim, a gente sabe que a gente vai encontrar aquele cliente daqui 6 meses no supermercado, cara. Entendeu? Então, assim... E vai encontrar, né? E vai encontrar, cara. Então, Então a gente vai responder pelas nossas ações, pelas intermediações que nós estamos fazendo, né, cara? Na maioria das vezes a gente vende o que não é nosso. A maioria quase 100% das vezes a gente vende o que não é nosso. Então, como a gente é responsável por essa parte de qualificação dos profissionais, e como o mercado, eu não sei qual é o dado aqui de Londrina, mas a gente sabe que no Brasil menos de 50% dos negócios são feitos com corretores de imóveis. E mercados mais maduros, tipo americano, que é 95 mais de negócio fechado com corretor de imóveis, a gente tem que equalizar e puxar essa balança para cima. E quando a gente consegue profissionalizar mais os nossos corretores, consequentemente o que a gente joga para o mercado depois, a gente tem que subir essa balança. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. O mercado bem mais maduro, né, cara? O consumidor, que é a gente, no final das contas, também vai ser consumidor em si, e a gente como agente autônomo. Eu brinco que Londrina é uma fazenda iluminada, né? Aqui todo mundo se conhece, é uma cidade grande, mas todo mundo se conhece. É um ovo, né? Então, uma dos grandes trunfos, acho, do núcleo é ter uma chancela, né? Então, não é só nós 3 que estamos no núcleo, são várias imobiliárias que já estão, as relevantes, que nós convidamos aí, que a gente, né, acredita que tem fit também com a gente, já estão credenciadas, já estão aliançadas. A gente vai abrir também para outras imobiliárias, né, obviamente. Estão sendo convidados, inclusive, né, Júnior? E isso é um selo que a gente vai ter. E o selo é um padrão de qualidade, sim. É uma chancela. Então, clientes, façam negócios com imobiliários do núcleo. É isso aí. Escolha aquela imobiliária que você tem mais afinidade, ou a pessoa, o corretor, mas certifica que ele faz parte do núcleo. Porque existem regras dentro do núcleo, né? Normas, digamos assim, não regras, normas que vai deixar esse corretor com muito mais responsabilidade do que já tem, porque ele vai representar não só a empresa que ele tem, mas é uma chancela do núcleo. Do núcleo, isso mesmo. Inclusive fazer menção das imobiliárias que já estão dentro do núcleo, né? Abrir aqui o documento para não esquecer de nenhuma. Lembrando que hoje é dia 29 de maio. 29 está mudando todo dia. Isso aí, está mudando todo dia. 2025. E assim, já tiveram imobiliárias que nós já conversamos, que já falaram que estão dentro e que eu não vou mencionar o nome aqui ainda, porque a gente vai pegar o estatuto, vai fazer o convite oficial e aí tem que respeitar alguns ritos aí do estatuto, mas vamos lá, G1 Aurora e Vena, que estamos aqui, né? Pilartex, Centro de 21, Uman, Inglaterra, Mônaco, Cruciol, GS Marim e Barreto. Então, já participaram de reuniões. E aí nós temos outras imobiliárias super relevantes que nós já conversamos, né? Tem a CRV, com o André, já tive com ele, a Veneza, que eu conversei com a Priscila também, enfim. Paulino. O André Paulino, que você já conversou também. Então tem bastante imobiliária que a gente está já em contato e que a gente vai aí nas próximas semanas já alinhar, né? E já trazer para dentro do núcleo. A ideia mesmo é unir o mercado e não segregar, e não é fazer clã nem cartel, é fortalecer realmente o mercado. Totalmente o contrário disso, né? Exatamente o contrário disso. Porque a força que a gente cria junto, ela reverbera naturalmente para o mercado. Então, inclusive, os imobiliaristas da cidade que estão, né, que por eventual... óbvio, a gente não conhece todo mundo e a gente não tem necessariamente contato com todo mundo, mas tiverem desejo de saber mais sobre o núcleo, nos procurem, né? A gente está aqui porque combinamos de fazer essa conversa, porque nós fazemos parte do Conselho Consultivo, né? Que está tirando esse núcleo do chão. Sim.
Mas por isso que nós estamos aqui conversando, porque essa ideia foi de uma conversa dessas empresas aqui. E é legal mencionar também, Renato, que a gente sabe, a gente tem conhecimento que Londrina já tentou outras vezes, né? O mercado imobiliário já tentou outras vezes ter núcleos, inclusive nós já tivemos a própria ACIL já, né, colocando uma iniciativa e tendo uma mediadora tal, Era e nós Nilon, fizemos era o Linon na época. Nilon. É meio trava-língua. Imobiliárias de Londrina, mas aí é o Lon. Então, assim, e acabou, a gente até... Lilão, o Maurílio ali. O apelido dele é Lilo, daí ele já cresce. Então, a gente sabe... Teve essa iniciativa, nós participamos lá atrás, mas assim, realmente a gente entendeu agora que esse momento que a gente está vivendo é um momento que está demandando muito, né, uma organização, um núcleo, e a gente também se propôs, e acreditem, né, como o Renato falou aqui, o conselho aqui reunido, cara, demanda muito, é muito esforço, e eu fiz até uma comparação com os integrantes ali do núcleo, né, nessas primeiras reuniões, que é igual você movimentar um transatlântico, né, você começa muito devagar, até ele ganhar velocidade leva um tempo. E eu fiz também uma comparação, né, em uma das reuniões, que todos nós somos empresários. Sim. E só nós sabemos a dor de empreender num país como o nosso, né? Então, assim, a partir daí a gente fala, poxa, peraí, se para empreender e para chegar, as nossas empresas chegarem onde estão hoje e conseguirmos mantê-las, mesmo meio a todos os desafios que nós já passamos aí, né? A gente fala, pô, isso não deixa de ser uma empresa, né? Isso, o núcleo não deixa de ser uma organização que nós vamos ter que tirar do chão, e mais complicado ainda. Por quê? Porque nós estamos lidando com os nossos parceiros concorrentes, né? E a gente tem que tentar equalizar todos os interesses em prol do mercado. Isso aí. Né? É uma iniciativa que demanda muita maturidade. Muita maturidade, muita energia, né, Renato? Pensar no bem comum. Exato. E pensar no futuro, né, cara? Para mim, assim, tá muito posto que desde o início é um propósito mesmo. Porque financeiramente... Não tem propósito nenhum. A gente tá gastando mais com almoço, inclusive. Tempo e almoço a gente vai gastar mais dinheiro do que... Mas acho que pensar... quando a gente se coloca numa condição como essa, né? Entende o momento e poxa, vamos fazer um negócio pro futuro, vamos organizar alguma coisa que realmente tá bagunçada. Então acho que vai ficar muito legal. Daqui para frente, as coisas tendem a caminhar melhor. Pro corretor... Porque, assim, a gente pensa muito no corretor. Nosso negócio, ele é feito de corretores, né? Isso. O nosso dia a dia é através dos corretores. Então, criar esse ambiente para ele, onde ele se sente seguro, onde ele vê outra imobiliária no mesmo plantão ou num lançamento, não olhar pro cara como, puta, um inimigo que tá ali. Não, cara, ele é um parceiro que tá ali e fazendo o mesmo que você. E assim, dentre várias coisas que o núcleo vai organizar desenvolvimento pessoal, né? Então a gente vai conseguir trazer quanta gente bacana para a Aurora bancar sozinho. É muito difícil. Caro, vai trazer um Augusto Braga aí. Caro. Agora o núcleo consegue. E desenvolve quem? Os corretores. Então, cara, assim, eu acho que eu não consegui ver ponto negativo. Sim. Uma outra coisa que eu acho interessante, e isso serve tanto para as imobiliárias quanto para os clientes, né? Sim. Uma coisa que está feio no nosso mercado é a vitrine de imóveis, né? Hoje você entra num portal ou você entra em sites de diferentes imobiliárias, a gente tem aquele mesmo imóvel precificado de formas diferentes, com qualidade de material diferente, o discurso diferente. Muitas vezes o cliente, isso é interessante, cara, porque quando você tem um alinhamento do núcleo, né, você consegue inclusive deixar mais claro para o cliente como que o negócio funciona, né? Porque às vezes tem um cliente, e eu acho que todos nós já passamos por isso, tem um cliente que vai chegar lá e falar assim, não, eu quero 1 milhão livre para mim. Né? Tem um apartamento, enfim, e ele fala, eu quero 1 milhão livre. Aí a Aurora chega e fala, cara, eu vou colocar 1.100.000 para ter uma margenzinha aqui. O outro fala, vou colocar 1.150.000 para ter uma margem um pouco maior. O outro fala, cara, eu vou colocar 1.020.000 e vou trabalhar com 20 mil de comissão.
Aí é abaixo do que nós operamos no mercado, que é 6%. Sim. Então, assim, quando você tem um alinhamento e uma chancela de um núcleo, né, que sabe que... Aí a gente vai voltar para o cliente e fala, não, o senhor vai deixar o imóvel com a G1 e com a Aurora, então nós precisamos trabalhar com o mesmo valor. A nossa comissão é 6% e a gente... entende que é legal você ter uma pequena margem. Então, assim, né, não trabalhar, até porque já está dentro da nossa avaliação e tal. Então, trabalha todo mundo, que é justamente isso que o Renato está falando, né, Renato? Tipo, você consegue colocar o que é o produto, né? Você consegue colocar ele no mercado de uma forma digna, porque você olha hoje é ridículo. Você entra num portal, você vê o mesmo imóvel 6, 7 vezes, com preços diferentes, com descritivos diferentes, a percepção, e é por isso que acontece muito, vocês devem lidar com isso o tempo todo, o cliente fala, ó, beleza, pode anunciar, pode vender meu imóvel, mas não anuncia. Como é que você quer vender? O cara quer vender, mas não quer, né? Que mostra, sabe? Tipo assim, porque justamente... Porque cara que você conhece aí. Justamente... Pode levar lá pra minha casa pra visitar, mas não anuncia. Mas é compreensível, porque hoje a gente tá feio o negócio. Porque tá banalizado, né, cara? E aí acaba virando um leilão, né? Porque o cara, ele liga pra você e fala, não, mas ó, eu vi na imobiliária X lá, 50 mil reais a menos. Eu falei, mas pô, já tá aí na margem, não tem como... Já aconteceu com a gente, já aconteceu inclusive do cliente pegar em fase de negociação já e levantar um link de outra, de uma outra empresa e falar, mas por que vocês estavam anunciando, vamos usar o exemplo do 1 milhão, por 1,1 milhão e esse cara tá anunciando por 1,20 milhão? Aí o proprietário, ele fala, poxa, mas é que eu falei 1 milhão livre para ele. Mas fala, mas isso não tá organizado, né? Então, assim, precisa estar tudo organizado. Né, tanto que nos Estados Unidos, se a gente for olhar, é lógico que é uma coisa que é num país de primeiro mundo com uma profissão bem regulada. Bem mais maduro, né? Mas a gente tem lá o MLS, que é a base nacional de imóveis, que o negócio é muito bem estruturado. E por que não a gente pensar em construir algo em outra escala, mas que na projeção, se a gente não pensar grande, aquela frasezinha clichê, pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então eu acho que isso é uma das coisas que a gente pode estar aqui promovendo uma guinada num mercado que, de novo, é uma das maiores cadeias produtivas da nossa economia, porque você imagina, a venda do imóvel ela é um elemento, né? Mas a gente tem a construção civil, a gente tem a produção de insumos, a gente tem a mão de obra, né? Então o tamanho da cadeia produtiva que a gente movimenta é gigantesco. Sim. Agora vocês imaginem a gente construindo uma base oficial, regulamentada de imóveis, né? E organizada, né? Organizada, onde a gente consiga compartilhar. Então, independente do cara deixar o imóvel com a Vena, com a Aurora, com a G1, se ele deixar com um de nós três, com certeza ela também vai estar com todas essas também. Tendo deixado esse de fato grande, ou não. Eu ia falar exatamente isso, Renato. Vem um imóvel através da G1. Ela conseguiu uma exclusividade nesse imóvel. Automaticamente esse imóvel vai estar no núcleo. Então não tem mais essa de ficar batendo, vou tentar pegar o telefone do cara para tentar ligar, galera... Tá posto, tá angariado e tá tudo certo. Agora a gente vai trabalhar. Não vai ter duas placas de imobiliárias do núcleo no mesmo imóvel. Duas você tá economizando, Júnior. Porque eu vi 4. Eu já vi imóvel foi 4. Desculpa. Parecia um outdoor diferente. Falei, cara, quanto lugar? Eu acho que na condição de cliente, né, falando dos clientes, cara, eu acho que é muito importante ele ouvir, né? Vou fazer uma analogia rápida aqui que aconteceu comigo, a experiência de carro. Eu não entendo nada de carro, mas de vez em quando a gente pega uns carros em negócio, alguma coisa. E aí eu fui colocar o valor do carro para vender. Quanto você quer? Eu quero X. O cara falou, fez a pesquisa lá, média Brasil é esse. Aí eu falei, não, mas puxa um pouquinho mais para negociar, né? Aí foi nessa e eu não vi o cara, demorou, a FIP foi baixando. Na hora que eu fui, eu vendi bem abaixo do valor que ele tinha sugerido. Por ignorância, não sabia, né? Não conhecia. Não é o meu negócio. Sim. Isso acontece com o imóvel também. Às vezes o cliente ele tem uma expectativa muito alta do imóvel. Porque o vizinho dele está pedindo X. E a pedida não é venda, né? Exato. Existe o valor pedido, né? Existe o valor realmente realizado, que ele tem um spread aí grande. Então, acho que você ter segurança de um comitê de avaliação que o núcleo pode ter, né? Que a gente já está discutindo sobre isso, onde a gente consegue trazer imóveis que a gente consiga chegar num consenso de valor, o que é precificação. Olha quão rico é isso para o cliente, né? Ele saber que ele vai ter o imóvel dele bem posicionado,
com várias imobiliárias, não uma, mas olha a força que ganha. Acho que todo mundo ganha, né, cara? Todo mundo ganha. Isso, né? É muito legal. Muito legal. Falando também do mercado de lançamentos, a gente também ter força para conseguir criar estratégias de vendas para os lançamentos, né? Onde a gente consiga ter todo mundo falando a mesma língua. Sim. Falando de remuneração também, a gente olhar para uma coisa que tanto quanto ser organizado, a forma de você anunciar o imóvel, a forma dos nossos profissionais serem remunerados, né? Hoje, infelizmente, a gente tem uma disparidade muito grande, tanto entre incorporadoras, quanto entre profissionais que atuam, que não existe uma regulação, uma regulamentação, onde cada um cobra o quanto quer pelo seu serviço. Isso. A gente sabe que existe hoje uma política de cashback, de comissão, né, no nosso mercado. É bizarro. Que é uma coisa, sabe, assim... E isso é uma competição... Desleal, assim, é você assinar o atestado de que você não valoriza o que você faz, cara. Sabe? Em detrimento de conseguir ganhar um negócio que... E aí acontece, não existe fidelização de cliente, né? Porque o cara vira um leilão, uma coisa horrorosa. Né? O cara compra o imóvel A comigo, o B com o fulano de tal, mas o fulano de tal vai me dar um cashback, aí cobrou menos a comissão e tal. Isso eu sei, mas é um absurdo isso, né, cara? Me dá um presente, me dá um cashback, essas coisas, me dá um presentinho. E aí, se a gente conseguir fazer com que, e a gente vai conseguir, com que até essa forma de remuneração, a regulação das parcerias, tanto de corretores imobiliárias com construtoras, corretores imobiliárias entre as imobiliárias com imobiliárias, é o tipo de coisa que a gente tem que fazer, porque o negócio tem que ser ganha-ganha. Só existe a prosperidade, a construção da prosperidade no ganha-ganha. E hoje a gente está enxergando que é um mercado muito pautado em oportunismo. Quem é mais esperto ganha, você entendeu? Quem cobra menos ganha. E a gente é prestação de serviço. Prestação de serviço é um negócio que é intangível. Se a gente não regular, se a gente não profissionalizar cada vez mais, né, cara? Aí vai virar terra de ninguém. É isso mesmo, é isso mesmo. Corretores, valorizem as imobiliárias onde vocês estão. Reconheçam aquele cara que está pagando o aluguel onde você está, que está investindo em você, que está investindo, te deu oportunidade. Eu acho que isso, gratidão e canja de galinha não faz mal para ninguém. Eu acho que é por aí, cara. Tiozão, minha mãe vai gostar dessa, velho. Beijo, mãe, te amo. Ela vai adorar. Essa foi. Isso aí vai dar um corte, viu? Vai, né? Vai dar um corte. Não, mas eu acho que é verdade, cara. A gente sempre olha o quintal do vizinho, acho que é mais verde, né? Às vezes o corretor começa ali, a gente vê muito isso, ele tem uma ascensão, ele tem o resultado ele vem através de várias ações, né? As ações que a imobiliária promove, o corretor network, então é uma soma de tudo, né, cara? E aí às vezes ele tem um bom resultado e ele ganha confiança, não, eu já vou me tornar eu já vou montar ele pode montar a empresa dele, eu acho que deve, mas eu acho que mas tem que ter maturidade. Esse caminho precisa, ele precisa ter um caminho a trilhar. Exato. Você entendeu? Precisa trilhar um caminho. Eu acho legítimo o cara falar, beleza, afinal, eu quero voar. A gente chegou aqui, todo mundo tem uma história, né? Mas eu acho que tem que trilhar um caminho. O negócio não é bagunçado. Eu não sei se é a geração, né? Todo mundo quer as coisas para ontem, tá todo mundo querendo no ritmo muito rápido conseguir, mas o nosso mercado ele é um mercado de médio a longo prazo. Eu sempre falo isso. O corretor entra lá, cara, o mercado não é fast food. É de médio a longo prazo. Vai construir carteira, né? E até uma coisa que a gente fala muito para os corretores, às vezes a gente contrata corretor sem experiência, a gente desenvolve aquele corretor e a gente entende também que tem um tempo para ele performar. Né? E é muito engraçado, e é aí que começa a banalização da profissão, é que o cara... a barreira de entrada é muito pequena, o cara entra no segmento e ele acha que amanhã ele já vai, né? Ou em 1-2 semanas ele já vai vender, já vai ganhar dinheiro, já vai... E cara, tem um tempo. Você quer se tornar corretor de imóveis, você não quer esperar 1 ano, 2 anos para você ter uma performance alta, cara, pega um médico. Quanto tempo que um médico estuda para se tornar médico, para ganhar o que às vezes
muito corretor de imóvel nas nossas empresas ganha mais do que muito médico. Olha só, eu falo isso né, cara? Então, assim, e aí o cara ele não quer estudar nem 2% do que um médico estuda, nem 1%, mas ele quer já ganhar o que o médico ganha, entendeu? Eu falo bastante no imobiliário que o pessoal quer ganhar o que o médico ganha, só que o cara estuda até hoje, 10 anos pra trás, estuda pra caramba, trabalha que nem um condenado. O cara quer trabalhar 4 horas por dia e tira ganhar a mesma coisa. Tanto, né? A conta ela não vai fechar, cara. Não fecha. Não tem como. Legal, gente. Eu acho que a gente vai caminhando pro final aqui, né, Renatão? A gente teria um monte de coisa para falar aqui, mas nós estamos num momento de concepção, né? O negócio está nascendo. Eu acho que a gente tem um caminho longo a se trilhar. Não vai ser fácil. A gente vai encontrar pedras e inimigos no caminho, infelizmente. Mas isso faz parte do jogo. Quando você passa a defender algo, quando você passa a querer construir uma coisa que seja tirando um sistema da zona de conforto, a gente naturalmente acaba encontrando essas intempéries no meio do caminho. Mas eu acho que, no fim das contas, como existe um propósito maior do que o crescimento puro e simples das nossas empresas econômicas, né, falando, a gente está aqui com o objetivo, né, de engrandecer um mercado que nós somos corretores, né? Eu estou há 22 anos na profissão. A gente vê hoje que tem muitas pessoas que estão corretores, né? Não são corretores, são pessoas que estão, de fato, especulando a profissão e não vai subsistir. O cara vai pegar, vai surfar uma onda e daqui a pouco a gente sabe que vai. Eu arrisco a dizer que se a gente olhar para o mercado daqui a 3 anos, ele vai estar bem diferente no que diz respeito a players e empresas, né? Que nasceram e não subsistiram, né? Quem é grande vai permanecer grande e a gente quer se aliançar com esses grandes. Estamos buscando apoio de entidades de classe, tanto públicas quanto privadas, e já estamos conseguindo, né? Infelizmente a gente já tem apoio do Secov, estamos buscando apoio do Cresce, já tivemos ontem uma positiva do CODEL, que é o Conselho de Desenvolvimento de Londrina, através do Paulo Henrique, que é o presidente. Nós estamos buscando outras iniciativas que vão nos ajudar muito, e a ideia não é fechar a porta, de novo regular, moralizar um mercado que está bagunçado. Isso aí. Mas eu acho que a gente tem um caminho bacana para trilhar. Eu acho que vai ser bonito de ver, né? Com certeza, com certeza. E tem muita coisa ainda para acontecer. Queria agradecer aí, Júnior, pela vinda, pelo papo, pela conversa. Agradecer Douglas também, se vocês quiserem fazer considerações finais, xingar alguém. O Arthur xingaria, né? Nossa, Arthur. Ia dar metade do podcast. Não, brincadeira. Não, gente, obrigado pelo convite. É uma honra estar podendo participar e desenvolver junto com vocês aí esse projeto. Eu espero que a gente consiga caminhar a passos largos para que o mercado se regularize, para que essa parte de ética que a gente tanto fala também por fora, ele se profissionalize e todo mundo respeite um ao outro, não só quem está aqui dentro do núcleo, também, mas o resto do mercado. Perfeito. Mesmo que não queira entrar no núcleo, o cara pode decidir não querer. Que pelo menos o respeito ele com certeza ele vai colher um ambiente que a gente está tentando construir. Exato. Então a prática do mercado e em si toda a parte de corretagem de imóveis, todas as imobiliárias em si e o próprio consumidor colha bons frutos com isso. Legal. É isso aí. Também queria agradecer. Muito bacana estar aqui, né? Acho que hoje a gente conseguiu fazer um bom resumo, né, cara, do que a gente realmente espera. E outra frase, né? Vamos ver. Prepara o corte. Eu vi no G4 um negócio que... isso eu acho que é o que a gente está fazendo. Que a gente tem que ter mais expectativa para o futuro do que orgulho do passado. Né? A gente começou falando do passado, tudo que a gente já fez. Mas a expectativa do futuro realmente, cara, é o que eu vejo no horizonte. Assim, de um negócio melhor. Quem sabe meu filho faça uma sucessão, né? De vocês... Acho que é em prol disso que a gente está aí. Meu Deus do céu. Já pensou a sucessão da G1 se a gente botar? 8 filhos. É muito de cara, 8 filhos e o Todd. E o Todd. É muito filho. Vai vir o Maurílio, filho. E o Maurílio tá animadinho, velho. A gente vai ter que criar o núcleo de proprietários da G1. Sabe núcleo de proprietários da G1. Sabe que o Maurílio falou outro dia? Que ele quer superar nós dois. Superar o quê? O número de filhos. Ah.
Nossa, começa, filho. Você já Bem, começou agora. Você precisa correr urgente. Sério mesmo, mano? Você falou isso? Não falou não, tô de sacanagem. Não falei não. Ele com medo de tomar a bronca da Isa. Marca a Isa Até nesse... caiu mais uma parte. Viu, Eric? Marca a Isa nessa parte do episódio pra ver se... Mas é isso aí. Maravilha, Valeu. gente. Então, É isso aí. Obrigado, galera. valeu. Obrigado. Até mais. Valeu. Até mais. Até mais. Você foi foda.